eu acabei de ver uma coisa que me deixou extremamente preocupado. Eu vi uma influenciadora de finanças gigante aqui no Brasil falar algo que pode prejudicar a vida financeira de milhares de pessoas, inclusive a sua. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que é que ela falou e qual é o certo a se fazer. De antemão, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Eu posto 2 vídeos por semana sobre investimentos com foco em investimento em ações. Então essa influenciadora, que provavelmente você já sabe quem é pelo título do vídeo, fez uma transmissão ao vivo ontem, no dia 13 de fevereiro, e lá ela estava falando sobre reserva de emergência. E era um conteúdo bem bacana. Eu não cheguei a assistir ao vivo, né, só soube depois, mas quando ela estava falando sobre os ativos que seriam ideais para você investir a sua reserva de emergência, ela acabou dando a bola fora e disse que indicou um fundo imobiliário para você investir a sua reserva de emergência. E isso é algo extremamente preocupante, né? Porque fundo imobiliário é renda variável. E ela falou isso daí como se fosse um investimento de reserva de emergência. Que se você não sabe o que é, mais pra frente eu vou te explicar qual é o conceito e você vai entender por conta própria porque o que ela falou é besteira. Eu não tenho nada contra essa influenciadora, tá? Foi apenas uma bola fora que ela deu, que eu me senti na obrigação de vir aqui falar pra vocês, para que pelo menos os meus seguidores, as poucas pessoas que me seguem, possam não cometer esse erro. Então, sobre isso, ela indicou um fundo imobiliário para você utilizar na sua reserva de emergência, como um produto de sua reserva de emergência. E o que é de tão errado nisso, né? Vamos entender primeiro qual é o conceito de reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que um montante de dinheiro, e isso pode ser definido de acordo com o seu perfil, né? Pode ser 6 vezes as suas despesas mensais ou 12 vezes as suas despesas mensais, aí varia. Mas de uma forma geral, é um montante de dinheiro relativamente grande que vai te dar alguma segurança financeira. Ou seja, um montante que, se acontecer algum imprevisto na sua vida, algum imprevisto seja de saúde, seja de emprego, seja na sua vida pessoal, você vai poder recorrer a essa reserva e vai poder suprir essa necessidade. Então, esse é o conceito de reserva de emergência. Está ali, literalmente, para suprir emergências. Então, como é um dinheiro que tem que estar extremamente seguro, vamos entender aqui qual é o fundamento de uma reserva de emergência. Ela tem que ser segura e ela tem que ter alta liquidez. Porque imagina, se você está precisando de um dinheiro agora para amanhã, por algum problema, e você tem que liquidar isso daí em um prazo de 5 dias úteis. Isso aí pode prejudicar muito. Então, a reserva de emergência é um instrumento financeiro que precisa estar aplicado em um investimento de segurança, que não vai se prejudicar com oscilação, né, que praticamente seja impossível de oscilar para baixo, e também que tenha uma altíssima liquidez, no máximo de um dia útil, que aí você consegue ter uma boa gestão desses recursos. E outro ponto importante de destacar é a rentabilidade dessa reserva de emergência é indiferente. O que importa realmente é que ela seja segura e seja líquida. Se vai render muito ou pouco, isso daí não importa, né? O que importa é que seja o mais seguro possível, o mais líquida possível. E se você tem 2 investimentos que tem o mesmo nível de segurança, tem o mesmo nível de liquidez, porém um tem uma rentabilidade maior do que a outra, é evidente que você vai escolher o que tem a rentabilidade maior. Mas é importante deixar claro que isso não é o principal ponto. Então, quando a influenciadora diz que você deve colocar a sua reserva de emergência em um fundo de investimento imobiliário, olha só o erro que ela está cometendo, né? Primeiro, a segurança de um fundo de investimento imobiliário. Por mais que essa classe de ativos ela seja menos volátil do que as ações, não deixa de ser volátil. Você ainda está falando de renda variável, você ainda está falando de renda variável que pode variar para baixo. Inclusive, recentemente, os fundos imobiliários deram uma derrapada muito grande. Então, imagina na sua situação, você acabou de aportar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência, em um fundo de investimento imobiliário, e do dia para o outro ele caiu, o seu patrimônio derreteu 5% e você precisa desse dinheiro agora, né? Então, é realmente algo que você tem que ficar muito atento na segurança da sua reserva de emergência. E outro ponto é o de liquidez. Os fundos de investimento imobiliário ainda são classes de ativos que estão crescendo bastante no Brasil, mas ainda que são muito pequenas. Tem a possibilidade de que, ao você tente liquidar essa sua reserva de emergência para você conseguir o dinheiro e suprir a necessidade que for, você não consiga fazer isso instantaneamente, porque é um mercado que ainda não tem muita negociação, ainda não tem muita liquidez. Lembrando, reserva de emergência, por favor, não erre nisso. É investimento com segurança, é investimento com liquidez. Exemplo, Tesouro Selic. Tem também a NuConta, que, enfim, você coloca lá o dinheiro, né, e eles basicamente vão investir em títulos públicos também, e você tem uma reserva bem segura ali.
E outra opção também é um CDB de liquidez diária, ou seja, um CDB que renda aí 100% do CDI e que você pode retirar ele aí todo dia, né? O dia que você precisar. E ficar de olho que geralmente CDB, a maioria deles não tem liquidez diária, tá? Seja, talvez, a maioria dos CDBs na verdade funciona da seguinte forma: você pega o seu dinheiro e deixa lá e ele fica travado ali por um prazo de tempo, seja 1 ano, 2 anos. Então tem que ser com liquidez diária. E outro local também para você alocar sua reserva de emergência é um fundo de investimento de renda fixa que invista seja em títulos públicos ou em crédito privado e esse tipo de coisa, lembrando sempre de liquidez diária, beleza? Então, esse é o fundamento de uma reserva de emergência. Nem pense em colocar em fundo de investimento imobiliário, tranquilo? Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ative os sininhos para não perder as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, sigo torcendo pelo seu sucesso e até a próxima.